Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repetindo o versículo 16. Assim, porque és morno, e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O título desta mensagem, nesta manhã, temperatura espiritual. Meu prezado irmão, minha irmã, qual é a sua temperatura espiritual? Você se considera um crente frio, um crente quente ou morno? Como aferir a nossa temperatura espiritual? Nós vivemos numa época em que encontramos estes três tipos de crentes nas igrejas: o crente frio, o crente morno e o crente quente. Segundo o Senhor Jesus Cristo, nesta carta à igreja de Laodiceia, o pior deles é o morno. E quando nós estudamos esta igreja, esta carta
a igreja de Laodiceia, nós percebemos que o problema da igreja de Laodiceia não era teológico, nem moral. Não tinha falsos mestres. A igreja não tinha pessoas envolvidas com heresias. O problema desta igreja era a falta de fervor espiritual. Era uma igreja considerada uma igreja morna. O texto que vamos falar sobre ele hoje, este texto que lemos, foi escrito por João na ilha de Patmos, lá por volta do ano 100 da nossa era. Ele foi escrito em forma de revelação das palavras de Jesus Cristo às igrejas. Nós encontramos aqui no livro de Apocalipse 7 cartas dirigidas às igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e também a carta à igreja de Laodiceia. E a carta à igreja de Laodiceia é a carta mais dura e exortativa de todas as cartas que o Senhor pediu para que João escrevesse e enviasse às igrejas. A cidade de Laodiceia era a mais rica das 7 cidades e ela era conhecida pelo seu sistema bancário, manufatura de lã, e também era conhecida porque ali na cidade de Laodiceia tinha uma escola de medicina que produzia um colírio, um unguento para os olhos. Mas a cidade de Laodiceia sempre enfrentava problemas com fornecimento de água, com abastecimento de água. Diz a história que em certa ocasião construíram um aqueduto para transportar água até a cidade, a partir de algumas nascentes de água quentes que ficavam fora da cidade. Mas quando esta água que era transportada pelo aqueduto chegava à cidade, ela não estava mais quente. Devido à distância, ela perdia temperatura. Então, ela chegava uma água morna. E isto era um problema para as pessoas. Nós sabemos que a água fria é boa para se beber, mas a água morna, ela é terrivelmente desagradável, causa vômitos, náuseas, é uma água nauseante. E então Jesus Cristo usou a situação difícil que Laodiceia enfrentava com o seu abastecimento de água para ilustrar uma situação pior do que aquela situação que a cidade estava passando. Era a situação espiritual da igreja que estava situada na cidade de Laodiceia. Então, através da carta de João à igreja de Laodiceia, Jesus mediu, aferiu a temperatura espiritual daquela cidade e chegou à conclusão que eles eram crentes mornos. Vocês são mornos. Quem dera
fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós observamos aqui no versículo 16 que Deus vomita os mornos. Infelizmente, nos nossos dias atuais, existem muitos crentes que estão na mesma situação que estava os crentes da igreja de Laodiceia. São irmãos, são crentes que não são frios nem quentes, mas são pessoas mornas espiritualmente. E por que estão mornos? Estão a ponto de serem vomitados por Deus. Mas como saber se nós somos um crente frio, um crente quente ou um crente morno? Se tivéssemos um termômetro espiritual que tivesse a capacidade de medir a nossa espiritualidade, seria fácil. Você entrava na igreja e ali o porteiro ou o pastor colocaria aquele aparelho digital, aquele termômetro espiritual, e ele então poderia medir a temperatura do crente e dar o resultado. Este irmão é fervoroso, este aqui é morno, este aqui está completamente frio. Mas não existe este termômetro espiritual. Mas nós podemos sim, podemos medir a nossa temperatura espiritual. Como? Através das nossas atitudes. As atitudes revelam claramente a nossa temperatura espiritual. Repetindo, como medir a nossa temperatura espiritual? Podemos medir nossa temperatura espiritual através das nossas atitudes, analisando as nossas atitudes. Podemos então ver claramente, verificar claramente a nossa situação espiritual, ou seja, a nossa temperatura espiritual. Será que você, meu irmão, minha irmã, está disposta a nesta manhã verificar a sua temperatura espiritual? Você está aberto a fazer esta análise para verificar como está o seu zelo espiritual, o seu fervor espiritual? Que hoje possamos então fazer esta medição para verificar o nosso estado espiritual. Afinal, você é um crente quente, um crente morno ou um crente frio? Vamos então verificar algumas atitudes do crente frio. Quais são as atitudes de uma pessoa que está vivendo uma vida espiritual fria? Primeiro, aquele que é frio espiritualmente é aquele que desistiu de lutar, ou seja, parou diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, dos ventos contrários. Que está uma atitude que caracteriza um crente frio. Não tem mais disposição,
não tem mais vigor para lutar, buscar a solução em Deus, diante dos problemas e das lutas. Ele desistiu, não vem mais buscar no Senhor Jesus Cristo a solução definitiva para os seus problemas. O crente frio não sente mais vontade de orar e nem mesmo de ler, meditar na palavra de Deus. Quando o crente não tem mais desejo de orar, não sente mais prazer em conversar com Deus, porque a oração é uma comunhão profunda com Deus. Quando oramos, sentimos a presença de Deus, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Que bênção é poder orar. Depois de um dia de trabalho, você poder dobrar os joelhos, você orar, falar com Deus, entrar no seu quarto, fazer a sua oração. Isto é bênção na vida do crente, traz vigor na vida da pessoa. Também a leitura da palavra. Somos abençoados através da leitura da palavra. A palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Nós somos alimentados, fortalecidos pela palavra. Mas quando negligenciamos a leitura da palavra, a Bíblia é apenas um livro parado, um livro jogado. Só quando a pessoa vem para o culto, traz a sua Bíblia. E quando o pastor pede para ler um texto, nem abre a Bíblia para ler. Então estas atitudes caracterizam uma pessoa fria espiritualmente. Uma outra atitude, não sente mais o poder de Deus quando houve uma pregação, uma genuína pregação da palavra de Deus. Quando você está no culto, na casa do Senhor, e um obreiro, um pastor, uma pessoa que está utilizando o púlpito, traz uma mensagem fervorosa, está sendo usado por Deus, a igreja está recebendo a mensagem, glorificando o nome do Senhor, mas o crente frio não sente absolutamente nada, é inerte, ele fica sentado nos bancos da igreja, todo aquele envolvimento espiritual, a glória de Deus se manifestando, para ele aquilo não representa absolutamente nada. Não sente mais o poder de Deus, seu coração não vibra mais com a mensagem do Evangelho, é incapaz de dar um glória a Deus, um aleluia, de exaltar o nome do Senhor. O crente frio, a mensagem pregada não surte mais efeito na sua vida. Quando você ouve uma mensagem, um testemunho na igreja e não se emociona mais, não sente mais vontade de glorificar a Deus, com certeza é um sintoma que você é um crente frio. O crente frio não sente amor pela obra de Deus, tanto faz como tanto fez. Não sente mais amor pela obra do Senhor. Se ele é convocado, se a igreja é convocada para um trabalho evangelístico, um trabalho com assistência social ou com a manutenção da casa do Senhor, qualquer trabalho, ele não sente mais amor, não se dispõe a fazer a obra do Senhor, sempre está dando uma desculpa para fugir da obra do Senhor,
é uma característica de uma pessoa que não está bem espiritualmente. E também queremos dizer que muitos obreiros ostentam o título de obreiro, pastor, presbítero, evangelista, diácono, mas que perdeu o amor pela obra do Senhor. Apenas escalam outras pessoas para fazer. Sempre estão fugindo do trabalho evangelístico, do trabalho de rua, de culto ao ar livre, de visitas. Perdeu o amor pela obra. Faz tudo de maneira mecânica. Prega de maneira mecânica. Sobe no púlpito sem orar, sem buscar a Deus. Não tem compromisso com a obra, com os outros obreiros. Isto aqui é um sinal de que este obreiro é uma pessoa fria. Não tem compromisso com o trabalho da igreja. Não tem vontade de ir ao culto. Começa a faltar nos cultos. A pessoa fervorosa tem prazer de estar no culto. Cada culto é diferente. Deus se manifesta, Deus fala conosco, sentimos a presença do Senhor, somos alimentados pela sua palavra. Que bom é estar no culto, momentos prazerosos na presença do Senhor. Mas aquele que é frio, ele começa a fugir do culto, torna-se um crente desigrejado. Ele não vem mais nos dias de semana, escola dominical, culto de oração. Às vezes vem aos domingos, ou se não, vem uma vez por mês no culto de ceia. E quando a pessoa começa então a abandonar a casa do Senhor, a não frequentar a casa de Deus como frequentava antes, é um sinal, é um alerta que esta pessoa se tornou um frio espiritual. O crente frio tem dificuldade em crer em milagres e no agir de Deus. Quando ele recebe uma notícia, olha, ontem no culto, Deus operou grandemente. Deus curou uma irmã, Deus curou um irmão, Deus abriu uma porta de emprego. E ele então não acredita, coloca dúvidas, ele tem dificuldades em crer na onipotência de Deus. Antigamente não, ele cria, acreditava, mas porque ele é frio, ele tem dificuldade em crer no agir de Deus. O crente frio é o crente que perdeu o primeiro amor. Normalmente é um crente, uma pessoa crítica, cheia de dúvidas, de contradições, uma pessoa que brinca com o pecado, perdeu o temor do Senhor, sua consciência está cauterizada. O que mantém a pessoa fria? O que é que leva a pessoa a ser frio espiritualmente? Sem dúvida nenhuma, é o pecado. O crente frio é um crente vencido pelo pecado, tem dificuldade de vencer as tentações, ele vai cedendo às tentações, vai se envolvendo paulatinamente com o pecado, brincando com o pecado, e então ele se torna um crente frio. Qual é o perigo de ser um crente frio? É a morte espiritual. O crente frio, ele é
ou ele é um morto espiritual, ou está na iminência de uma morte espiritual. Quando falamos em morte espiritual, falamos em separação de Deus, perdeu a comunhão, perdeu a salvação, seu nome foi riscado do livro da vida. Quando uma pessoa fica muito tempo num lugar frio, o que acontece? Ela pode sofrer aquilo que a medicina chama de hipotermia, passando por um congelamento lento. Lentamente vai se congelando, que depois provoca o sono e depois a pessoa morre congelada. A temperatura vai caindo gradativamente. A pessoa então cai no sono, perde a consciência e depois ela morre congelada, morte física por causa de baixa temperatura. E isto também pode acontecer na vida espiritual. O pessoal vai esfriando, cai no sono espiritual. Então vem após o sono a morte espiritual. A Bíblia nos diz claramente, lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar do Antigo Testamento. Na lei do holocausto está escrito que o sacerdote deveria manter o fogo aceso do altar continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar não pode perder temperatura. O altar não pode se congelar. O altar não pode ser frio. O altar precisa de lenha. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. E na vida do crente frio, este fogo está se apagando, está faltando lenha, e até chega o momento em que ele apaga totalmente. Vamos então apresentar aqui as atitudes, as características de um crente morno, como diz aqui, versículo 16 do capítulo 3 de Apocalipse, que nós lemos: porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o crente morno é alguém que já foi quente e agora está morno. Para ser morno, anteriormente foi quente. Então era uma pessoa que era quente espiritualmente, fervoroso espiritualmente, perdeu temperatura, ainda não chegou no estado de frio, totalmente congelado, mas ele está caminhando para a frieza espiritual. Então, esta pessoa que está
vivendo neste estado, o crente morno, ele é inconstante. Então hoje ele esquenta um pouco e amanhã esfria. Ele oscila, a sua temperatura, podemos dizer assim, espiritual, ela oscila entre o frio e o quente. Ele vive na indecisão. Ele vai no culto, no domingo, ouve uma mensagem e ele se empolga, ele se torna uma pessoa ali aquecida, sente a presença de Deus. Já no próximo culto, ele não sente nada. Num dia ele quer fazer a obra, no outro dia não tem mais vontade, não tem uma constância espiritual. A sua temperatura espiritual oscila. O seu gráfico espiritual não é uma constante, nem está em ascendência. Mas não, seu gráfico espiritual oscila. É uma pessoa que oscila espiritualmente. Desaparece da igreja por um período, quando volta, quer frequentar todos os cultos. Depois de 15 dias, sobe novamente. Então, o crente morno é um crente que está num processo de morte espiritual. Entrou no processo de morte gradativa. Ele é insensível, é indiferente, e em alguns momentos ele é indiferente às coisas espirituais. O crente morno, ele não reconhece a sua frieza, tem dificuldade de reconhecer o seu estado de miserabilidade espiritual. Isto é um problema muito sério. Quando ele é alertado por alguém, por um líder, pelo pastor, nunca ele reconhece que está vivendo no estado espiritual morno. Ele tem dificuldade em reconhecer. Ele continua agindo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Ele não se firma como crente, quente e nem frio. Tem dificuldade de firmeza espiritual. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Quem é inconstante, o que a Bíblia diz sobre aquele que é inconstante na fé? A Bíblia diz que quem é inconstante é semelhante à onda do mar, que vai e vem. É inconstante. E então nós lemos esta verdade bíblica lá na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante em todos os seus caminhos. E assim acontece com o crente morno. Não se firma, nem quente nem frio. Ele fica ali oscilando, é inconstante. O morno é aquele que já acostumou com a mensagem. É indiferente. Normalmente, esta pessoa que está vivendo neste estado não aceita correção, acha que sabe tudo, que não se alegra com nada, não se surpreende com nada
que aconteça na igreja vindo da parte de Deus. Nada para ele surpreende. O crente morno é aquele que está em cima do muro. Ele quer servir a Deus, mas não quer abandonar o pecado, os prazeres do mundo. Vou repetir, o crente morno é o crente que está em cima do muro. Ele quer servir a Deus. Ele quer servir a Deus, mas não quer abandonar os prazeres do pecado, os prazeres mundanos. Então, meus irmãos, é a pessoa que está em cima do muro. Ele quer estar na igreja, mas ele olha para o mundo, para as luzes do mundo, para os prazeres do mundo, e ele quer aproveitar. Uma hora está no mundo, uma hora está na igreja. E as atitudes de um crente quente. O crente quente é aquele fervoroso, é aquele que sente a presença do Espírito Santo, luta com dificuldade, mas ele não sai dos pés do Senhor Jesus Cristo. Na hora da luta, da dificuldade, ele busca mais o Senhor. É uma pessoa disposta a cooperar, a servir a Deus. Seu semblante transmite a alegria do Senhor. Sempre está bendizendo o nome de Deus. O crente quente é produtivo na casa do Senhor. É um fiel cooperador na obra. É o braço direito do pastor. Nunca está desanimado. Sempre tem uma palavra de ânimo para trazer aquele que está fraco na fé. Que bênção é ver pessoas assim, fervorosa espiritualmente. O crente quente é aquele que é cheio da presença de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo. O seu coração é aquecido, o seu coração arde, o seu altar sempre tem fogo, não falta lenha no seu altar. Enquanto o frio não se alegra mais com nada. O morno já foi alegre um dia, mas hoje vive na indecisão, oscilante. O crente quente é diferente. É aquele que sente o poder de Deus a todo instante. Acorda de manhã orando, acorda cantando, glorificando a Deus, já sente a presença do Senhor, vai trabalhar, está trabalhando, sempre tem um momento para glorificar a Deus. Que maravilha! Ele procura se alimentar diariamente da palavra de Deus, valoriza a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, sente prazer de meditar nela de dia e de noite, sente alegria de ler a Bíblia, de estudar a revista da escola dominical, tem o seu caderninho para anotar os textos. O pastor está pregando, ele está ali atencioso, ouvindo, se alimentando. Não deixa de ter a atenção voltada para aquilo. Não se embaraça com nada. Chegando em casa vai analisar o texto, vai refletir na mensagem. Tem medo de pecar. Ora para Deus livrá-lo na hora da tentação. O crente quente procura manter o seu altar aquecido, como nós lemos lá em Levítico capítulo 6,
versículo 12, todos os dias o sacerdote tinha que colocar lenha no altar para o fogo não se apagar. Era a tarefa dele manter o altar aceso. Meu irmão, será que você tem esta disposição? Você está colocando lenha no teu altar todos os dias? O fogo vai se manter aceso, mas para que o fogo se mantenha aceso, tem que ter lenha. Todos os dias temos que buscar esta lenha. Todos os dias precisamos alimentar o altar com lenha para que o fogo não se apague. Esta lenha é a palavra do Senhor, é a oração, é a frequência na casa do Senhor, é o envolvimento na obra do Senhor. Quando nós nos envolvemos na obra, quando nós temos uma atividade na igreja sincera, verdadeira, estamos alimentando o nosso altar com lenha. Quando você está fazendo visitas, distribuindo folhetos, pregando o evangelho, cooperando com o pastor, nas diversas tarefas da igreja, este envolvimento é sadio, este envolvimento é salutar, este envolvimento na obra do Senhor mantém o nosso altar aceso. O crente quente é uma bênção, é aquele crente que não obstante as lutas e ameaças, ele permanece firme no seu propósito de servir e adorar única e exclusivamente o Deus Todo-Poderoso. Sim, é verdade que o crente quente passa por lutas, tribulações, dificuldades, mas ele, diante destas lutas, ele permanece firme no seu propósito de servir a Deus. Nada neste mundo consegue esfriar o seu coração. Nenhuma enfermidade, uma dificuldade financeira, perder o emprego, nada disso o afeta espiritualmente. Ao contrário, ele vai buscar mais a presença do Senhor. O crente quente é aquele que é santo na igreja, mas também é santo em casa. Ele não vive de aparência. A sua espiritualidade não é apenas na igreja, no momento do culto, em toda a sua vida, em qualquer lugar, na sua casa, na igreja, é o mesmo. Assim como ele é no culto, ele é na sua casa, no seu local de trabalho, nos seus negócios. Não se envolve com falcatruas, não mente, não é mentiroso, não é enganador, é honesto, é sincero. Ele é sincero no culto, mas também é sincero no trabalho. O crente quente, ele é honesto com os irmãos no templo, mas também é honesto com a sua esposa, com o seu colega de trabalho. Ele é uma pessoa que tem uma constância espiritual, é equilibrado espiritualmente. Então, meus irmãos, aqui nós apresentamos essas atitudes que caracterizam um crente frio, um morno e uma pessoa quente espiritualmente. E nós concluímos esta mensagem dizendo
Meu irmão, minha irmã, não deixe sua fé esfriar. Não deixe sua fé esfriar. Cuide da sua própria espiritualidade. Não vacile espiritualmente. O inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele procura uma brecha para atacar. E quando nós estamos frios espiritualmente, é o momento em que ele vai atacar, ele vai tentar nos derrubar. Cuide da sua fé. A igreja é como uma estufa de Deus que mantém o cristão sempre aquecido com amor, fé e oração. Meu irmão, não deixe de congregar, não deixe de frequentar os cultos, culto de ensino, culto público, culto de oração, culto da tarde. Não deixe de participar dos cultos da sua igreja. Lembre-se, a igreja é uma estufa, ou seja, mantenha a nossa temperatura espiritual, mantenha o crente sempre aquecido. Você muitas vezes vem para o culto, está meio frio, mas chegando aqui, vê o entusiasmo do irmão, vê o entusiasmo de outra irmã, vê o brilho do Espírito Santo no rosto de um irmão, vê o pastor pregando a mensagem poderosa, o louvor que é cantado, os jovens cantando, as irmãs cantando. Tudo isto é empolgante, tudo isso aquece, é uma verdadeira estufa para a nossa vida espiritual. E lembre-se também que o pecado congela a nossa sensibilidade espiritual. A pessoa não perde a sensibilidade espiritual, não consegue mais verificar que está frio espiritualmente, perdeu a sensibilidade. O pecado congela a nossa sensibilidade espiritual. O pecado impede que percebamos a nossa temperatura espiritual. Que terrível, né? O pecado impede que percebamos a temperatura espiritual, mas o Espírito Santo fala conosco. E através desta palavra que estamos aqui transmitindo da parte do Senhor, nós somos despertados para termos uma vida espiritual sadia e aquecida. Lembre-se que o braseiro deve ser cutucado, o braseiro deve ser alimentado e soprado. E nesta manhã, esta palavra vai cutucar o teu braseiro. Nesta manhã, o Espírito Santo vai soprar sobre o teu braseiro, vai tirar as cinzas e o teu braseiro vai ser alimentado e você vai ser um crente espiritual. Então, que possamos tomar esta consciência e possamos buscar a presença do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Meus irmãos, a nossa salvação custou um preço muito alto. A nossa salvação custou a morte do Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder a salvação. Vamos permanecer firmes no Senhor, buscando o Senhor, nos alimentando da sua palavra. Vamos ficar longe do pecado, ter uma vida santificada ao Senhor. E assim o Senhor vai nos fortalecer. Vale a pena
ser fiel ao Senhor. Vale a pena se envolver na obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.